Olá, que bom ter você com a gente logo no início do ano. Eu sou Dani Oliveira, esse é o Fisco em Pauta e esse programa existe porque tem o apoio importante do sindicato e da Associação dos Auditores Fiscais e é por essa razão que a gente consegue levar semanalmente até você informações importantes do Estado sobre economia e sobre a área fiscal. No programa de hoje, vamos trazer os detalhes da sessão solene em homenagem aos 20 anos da Secretaria de Estado da Tributação, realizada na Assembleia Legislativa. Vamos ter também, no nosso quadro de entrevista, um bate-papo com o presidente do Sindiferne, Pedro Lopes. A gente vai fazer um balanço dos avanços da categoria em 2015 e as projeções e as prioridades para 2016. A Secretaria Estadual de Tributação completou 20 anos e recebeu homenagens na Assembleia Legislativa. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Albert Dixon. Vamos conferir. Plenário e galerias lotados. Em sessão solene, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte homenageou a Secretaria de Tributação pelo aniversário de 20 anos. Deputados, auditores fiscais, secretários de tributação e convidados participaram do evento. A Secretaria Estadual de Tributação foi um case há 20 anos, foi a primeira secretaria de Brasil que iniciou esse processo de mudança de planejamento e fazenda para a tributação e provou que deu certo. Não é à toa que outras secretarias a nível de Brasil continuou o caminho e isso fez com que realmente nesse dia de hoje, os 20 anos, traga resultados positivos, como, por exemplo, a melhor arrecadação do Nordeste e a quinta melhor do Brasil. Prova realmente que funciona. A sessão também contou um pouco da história do Fisco Potiguar desde 1995, quando a Secretaria de Tributação passou a existir de forma autônoma e independente. 2 décadas de trabalho e o reconhecimento público pelo pioneirismo e eficiência. O Fisco Potiguar revelou um crescimento recorde de arrecadação e colocou o estado do Rio Grande do Norte num patamar de destaque, alcançando a participação mais alta entre os estados nordestinos no quesito ICMS-PIB. Os dados foram apresentados na sessão que homenageou a 7 e os auditores receberam aplausos e honras pelo trabalho desenvolvido. A sessão solene da Assembleia Legislativa dedicada ao fisco também rendeu homenagens aos secretários de tributação que estiveram à frente da secretaria. Um justo e merecido reconhecimento pelos relevantes serviços prestados. Em 2 décadas de funcionamento, 7 secretários estiveram à frente da Secretaria de Tributação. E todos eles foram homenageados durante a sessão solene da Assembleia Legislativa. Foram 8 homenagens. Secretários e representantes receberam placas alusivas aos 20 anos da 7 e em reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Abelírio Rocha, Lina Vieira, Heriberto Andrade, José Jacaúna, Márcio Bezerra, João Batista Soares, José Ayrton, André Horta. É muito justo a homenagem à Secretaria de Tributação, muito merecida, porque os auditores fiscais eles são responsáveis pela forma de se conduzir, pelos fundamentos de se conduzir financeiramente, né? o Estado, os serviços do Estado e a satisfação do interesse público. Sem tributo, a gente não consegue fazer isso. Gestores que contribuíram nos últimos anos para o engrandecimento do Fisco Potiguar. A entrega das placas foi um dos pontos altos da sessão. E não faltaram os discursos de agradecimento, com a certeza de que o fisco autônomo e independente representa eficiência e desenvolvimento para o Rio Grande do Norte. Me sinto satisfeito porque, não é nem para dar homenagem, eu me sinto satisfeito em saber que deu certo aquilo que eu fiz pelo Estado. Sou apenas hoje um sujeito otimista. Depois de 70 tem que ser otimista, né? E satisfeito, uma homenagem. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e na volta teremos uma entrevista com Pedro Lopes, auditor fiscal e presidente do Sindiferne. A gente volta já. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho.
Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. "20 anos e muita história para contar. A Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, pioneira no Brasil, serviu de modelo para muitas outras ao longo dessas 2 décadas. Um trabalho que orgulha o povo potiguar. Criada em 1995 pela Lei Complementar número 129, a Secretaria da Tributação surgiu do desmembramento da antiga Secretaria de Planejamento e Finanças, depois de uma ampla reforma administrativa no governo do Rio Grande do Norte. A ideia era dar mais eficiência à máquina pública, com uma secretaria voltada exclusivamente para arrecadar. O novo modelo de administração tributária implantado pelo governo do Rio Grande do Norte foi pioneiro no Brasil. A criação da Secretaria da Tributação representou um marco para o crescimento da arrecadação estadual. Talvez tenha sido uma das melhores coisas que a administração pública fez nos últimos tempos, separar a receita da despesa. A tributação está sempre um passo à frente na modernização de seus instrumentos de fiscalização, tecnologia à disposição do fisco e dos contribuintes. Com a evolução dos nossos quadros, com os novos concursos que surgiram, com a qualificação profissional, os cursos de capacitação que a Secretaria passou a oferecer. E isso fez com que nosso serviço ganhasse uma eficácia enorme. O trabalho não para e o fisco quer garantir ao Rio Grande do Norte resultados ainda melhores, pois são os recursos arrecadados que fortalecem o governo para complementações de ações em prol da sociedade, em áreas básicas e essenciais, como saúde, educação e segurança. 20 anos da Secretaria da Tributação, parceira da sociedade, essencial ao Rio Grande do Norte. O presidente do Sindifern, Pedro Lopes, é o nosso convidado para o quadro de entrevistas de hoje. Vamos falar sobre a situação econômica e política que o país enfrenta e ainda as principais conquistas de 2015 e as prioridades para 2016. Satisfação enorme ter você aqui, Pedro. Obrigada pela sua presença. A gente tentou o ano inteiro ter você, então a gente vai aproveitar o máximo possível. Vamos tentar falar de tudo sobre a categoria. Começar falando sobre 2015, um ano importante, um ano difícil, não só para os fiscos do Brasil, os estaduais, mas é um ano difícil porque a gente sabe da importância da crise política, a gente sabe da importância da crise econômica e a gente sabe também que o fisco é um elemento, é uma ferramenta fundamental para alavancar o desenvolvimento de qualquer estado. Então, eu acredito que também não tenha sido um ano muito fácil. Vou começar falando dessa comemoração que a gente pôde ver no programa de hoje, dessa homenagem à Secretaria de Estado da Tributação, que completa 20 anos. Qual é a sua avaliação sobre isso? Boa tarde, Dani. A satisfação estar aqui no programa. A homenagem ela foi bastante justa. O Rio Grande do Norte ele foi pioneiro, né, no modelo de administração tributária desvinculado da fazenda, né, quer dizer, a gestão da tributação feita e subordinada diretamente ao governador do estado. A gente fez até um estudo jurídico nesse sentido e já se percebe que desde a década de 60 que o governo brasileiro ele já fez uma desvinculação, porque até então existia uma norma de direito financeiro onde abrangia a parte da despesa e abrangia a parte da receita, né? E em 66 tivemos o Código Tributário Nacional, onde foi desvinculado a parte da receita do direito, quer dizer, o direito tributário ele já foi desvinculado do direito financeiro, que trata mais da despesa pública. Em termos administrativos, a tributação do Rio Grande do Norte foi o primeiro estado, né, que teve
esse encaminhamento. Outros estados foram no mesmo sentido, como a Paraíba, o Rio Grande do Sul. Há um registro, inclusive, através do diretor da Consulte, que o estado do Maranhão, apesar de lá ser fazenda, mas o trabalho é exclusivo de tributação, ou seja, na prática tem o nome de fazenda, mas é também tributação. E os resultados apresentados na Assembleia Legislativa apenas demonstram que foi um modelo vitorioso, né? O Rio Grande do Norte apresentou o melhor desempenho, retirando ali os estados do Norte, que, na verdade, há 20 anos atrás, basicamente não tinham estrutura tributária, de arrecadação tributária, então qualquer trabalho que é desenvolvido acaba tendo um impacto significativo, né? Mas dentre aqueles estados que já tinham uma estrutura de fiscalização e de arrecadação e de controle das atividades do contribuinte, o Rio Grande do Norte foi o que melhor apresentou desempenho nos últimos 20 anos. Então, assim, é uma coincidência interessante, né? Você ter um estado com um modelo próprio de administração tributária e esse estado com essa particularidade ter o melhor desempenho entre os demais estados da federação, ficando à frente a todos do Nordeste, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, assim, foi muito justa. A homenagem ela contou com depoimentos bastante fortes, né, dos nossos ex-governadores Garibaldi e Rosalba Ciarline. Tivemos um depoimento extraordinário do Aberílio Rocha, que já foi presidente da Fierne, e todos nós sabemos da sua importância e é um expoente, né, no Rio Grande do Norte, na questão das atividades econômicas, do pensamento econômico estadual. Então, acho que o balanço do evento foi bastante positivo. Só rapidinho, eu sei que 20 anos é muita coisa, mas o que você destacaria em avanços significativos durante esses 20 anos? O que a categoria mais avançou? Olha, o Rio Grande do Norte ele sempre foi pioneiro, quer dizer, já essa estrutura já partiu com a estrutura, é um pioneirismo. O trabalho da antecipação tributária, que teve uma intensificação na década de 90, mas em 99, já em 95 já tinham alguns trabalhos no sentido de fazer a cobrança do ICMS de forma antecipada, mas em 99 o Rio Grande do Norte assim, foi um pioneiro que até então acredito que eram 14 produtos sujeitos à antecipação tributária e a gente passou para quase 50 produtos. E essa cobrança da antecipação ela aumentou a arrecadação assim, de um mês para outro em mais de 15%. Né? Um pouco mais à frente, vamos dizer assim, 10 anos à frente, destaco, por exemplo, quando se pensou a nota fiscal eletrônica, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado da federação que pegou essa tecnologia e imediatamente implementou na sua rede de informática. Isso fez, na sequência, que fosse fechado os postos fiscais. Com o fechamento dos postos fiscais, nós ganhamos mais de 100 auditores na auditoria, no serviço de fiscalização. Não precisamos fazer um concurso, matamos um concurso público. Imediatamente, quer dizer, e o fechamento dos postos fiscais em 2012, decorrente desse trabalho de nota fiscal eletrônica, de processamento da nota fiscal eletrônica que se iniciou em 2008, ele já eliminou, quer dizer, diminuiu o gasto da administração tributária, porque historicamente, a cada 7 anos, nós tínhamos um concurso público. E geralmente o concurso público era para suprir a necessidade de posto, do trabalho feito em fronteira. Como a gente já tinha um controle integral das mercadorias que entravam pela fronteira via o controle eletrônico, então a gente extinguiu esse trabalho do posto fiscal e os auditores, os remanescentes auditores que lá estavam, vieram para a auditoria. E aumentamos, consequentemente, em mais de 100% o número de procedimentos de fiscalização. Esses resultados, para o Rio Grande do Norte, começaram a aparecer em 2008, 2009, 2010, e o Rio Grande do Norte teve desempenhos excelentes nessa época, e, evidentemente, quando você tem um crescimento, depois há uma tendência de normalização. Outros estados da federação, mais à frente, 2011, 2012, é que começaram a implementar os trabalhos que foram feitos há 3 a 4 anos pelo Rio Grande do Norte e agora que começaram a ter aqueles crescimentos que nós tivemos mais atrás. E aí a tendência deles, no caso agora, é estabilizar. Tá? Então, assim, entre outros pontos que a gente pode citar, mas no geral é isso. O pessoal aqui é um pouco corajoso, né? Quando a gente vê ousado, né? Corajoso, ousado, e quando vê uma oportunidade de crescer a arrecadação, a gente não pensa assim muito. É claro que com todas as responsabilidades inerentes ao trabalho, mas a gente tem a coragem, a ousadia de implementar os processos e todos eles até agora
se mostraram com sucesso. Vamos falar então de desempenho, já que você está falando de desempenho. 2015, todo mundo sabe que foi um ano complicado para bater meta, para superar a meta. Como é que ficou o balanço de 2015 para a arrecadação do Rio Grande do Norte? Olha, o Rio Grande do Norte teve uma arrecadação, ao meu ver, satisfatória, né? Foi um ano de crescimento nominal, 3 a 4% de crescimento nominal, em torno de 170 milhões de reais em relação ao ano anterior. Em termos reais, houve um decréscimo, mas esse decréscimo ele tem alguma justificativa. Nós tivemos uma recessão, né? Foi um ano de redução de PIB. Eu vi uma matéria essa semana, inclusive, que as vendas no varejo do Rio Grande do Norte em 2015 reduziram em 3%. Se você tem uma redução na venda do varejo, que no caso impacta na receita, e a receita impacta no débito fiscal do ICMS. Por outro lado, se você tem inflação, as compras também, elas também são feitas por valores maiores. E uma vez que elas são feitas por valores maiores, o crédito fiscal do ICMS ele é maior também. Então, nessa equação de débito e crédito, que é a característica do ICMS, você acaba tendo redução no recolhimento. Então, assim, esse crescimento nominal, porém abaixo da inflação, eu penso que foi normal dentro do cenário econômico que nós estamos inseridos. Então, o Rio Grande do Norte ele não teve o melhor desempenho de crescimento do Brasil, mas também não teve o pior, teve um desempenho dentro da média. E voltando um pouco ao que nós falamos agora, né? O crescimento que nós tivemos avançado foi quando nós implementamos essas metodologias um pouco mais atrás. Alguns outros estados agora, como a Paraíba, por exemplo, há 2 anos atrás, é que está começando a implementar. Então, os resultados começam a aparecer agora. Então, isso é uma conta que tem que ser feita assim, a médio prazo, assim, de um período, não só de um ano, mas às vezes você envolver 4, 5 anos de período. Então, no geral, eu penso que o nosso resultado foi satisfatório por tudo isso que nós passamos em 2015. Vamos falar um pouquinho agora da categoria, da parte política, da parte sindical. Você como presidente do sindicato, como é que você avalia 2015 para a categoria? Como é que foram os trabalhos em 2015? O que deu para avançar? 2015 foi um ano difícil, né? Não só para o fisco, mas para quase todas as categorias do serviço público, seja do executivo, seja do judiciário, né? A gente vê aí a greve dos servidores do Poder Judiciário quase o ano todo, né? Entrou em greve desde o início do ano e depois tiveram diversos problemas, né? Durante todo 2015. Todos os poderes a gente observou essa dificuldade. Apesar disso, nós tivemos alguns avanços. Primeiro, nós conseguimos finalmente implementar o adicional noturno, que é um direito que está previsto na Constituição desde 88. Tínhamos uma decisão judicial favorável, transitada em julgada, e este ano a Secretaria voltou a ter um trabalho noturno, compreendido entre 22 horas e 5 da manhã do dia seguinte, mas assim, só em dezembro nós fizemos um trabalho o ano inteiro acompanhando esse processo de implantação. Tivemos a colaboração da Secretaria para isso, mas assim, travamos muito na burocracia estatal, mas em dezembro nós tivemos, finalmente, depois de 27 anos, tivemos a primeira implantação do adicional noturno. Então foi um avanço, tivemos um processo de promoção que foi startado, foi iniciado, que não foi concluído, mas vamos agora, 2016, continuar os trabalhos para fazer a conclusão desse processo. E também temos a questão salarial, que é inerente a todas as categorias, que também durante todo o ano 2015 nós trabalhamos na parte de reposição salarial, não tivemos sucesso em 2015, mas assim, deixamos ele em estado relativamente avançado e esperamos aqui em 2016 a gente concretizar. Vamos falar de 2016 então. O ano está começando e eu quero saber quais são os planos, quais são as metas, o que o sindicato está aprontando, o que o sindicato vai focar em que esse ano? Olha, a principal meta do Sindifedem para 2016 é a lei orgânica do fisco, né? Não destaquei agora há pouco, mas, na verdade, talvez o ponto principal de 2015, apesar dessas dificuldades, ter sido essa luta, e nós, em novembro agora, nós conseguimos implementar na categoria o projeto de lei orgânica. O projeto de lei orgânica, ele visa fortalecer o fisco, fortalecer a administração tributária, dando autonomia para o órgão na parte administrativa, funcional e orçamentária financeira.
Esse fortalecimento do fisco, nós entendemos que ele também vai fortalecer o Estado, porque o Estado só funciona com dinheiro. Sem dúvida. Né? E quem arrecada é o fisco. Então, sem dúvida. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Em 2012, quando foi fechado os postos fiscais, havia um projeto pelo secretário anterior, o secretário Ayrton, de associar o fechamento de posto fiscal a uma intensificação das volantes, das equipes de volantes. Só que a intensificação da volante requeria um investimento em veículos. Né? Nossos veículos, em 2012, tinham sido comprados em 2005, boa parte deles estavam quase 100% depreciados, com 300 mil, 400 mil quilômetros rodados. Então, assim, com nenhuma segurança para os auditores fiscais, e estávamos em processo de licitação de 30 novos carros para poder implementar as volantes. Esse processo só se concretizou 2 anos depois, já no final de 2014, em outubro de 2014, em dezembro, quer dizer, em fevereiro de 2015, foi quando as volantes voltaram a funcionar plenamente, quer dizer, ficamos quase 2 anos sem carro para fazer a volante. Esse investimento com os carros era em torno de R$1 milhão, e que em 3, 4 meses nós recuperamos. Quer dizer, então, na verdade, houve um déficit, se você contar aí 24 meses para poder implementar a volante, se em 4 meses você recuperou o investimento, você teve um déficit aí de 20 meses. Então, a administração tributária ela tem que ter autonomia, tanto a parte administrativa funcional, que acreditamos que nós já temos, mas ela precisa também... Por isso a importância dessa lei. Dessa lei, né? E também a questão de você ter autonomia financeira para você implementar os projetos. Então, esse exemplo é um exemplo simples, mas mostra que o Estado perdeu. Quer dizer, pelo fato de não ter investido R$1 milhão na secretaria, perdeu talvez 10 vezes mais do que isso, pelo fato de não ter implementado as volantes. Então, a lei orgânica, ela visa o fortalecimento financeiro do órgão, visa também uma estabilidade administrativa do órgão, que nós percebemos ao longo desses 20 anos, que há muita mutação de políticas tributárias com base no grupo gestor, e isso pode fazer com que alguns projetos eles tenham descontinuidade. Então, a lei orgânica, através da criação de um colegiado de auditores fiscais, tende a definir políticas tributárias mais perenes, né, mais pensadas e não sujeitas ao humor de A, de B, que eventualmente venha passar pelo órgão. Então, 2016, o foco é lei orgânica. O foco principal... Tem alguma ação já em vista? Tem alguma coisa concreta ou não? É o acompanhamento mesmo e as articulações? O trabalho da lei orgânica, ele, para o 2016, é um trabalho interno. Né? A lei orgânica, ela tem basicamente, ela passa por ela tem 3 partes, né? Que é o capítulo da autonomia, o capítulo da organização administrativa do órgão, e o capítulo do Estatuto do Servidor Público. Em relação ao Estatuto do Servidor Público, acredito que rapidamente a gente vence, porque a gente já tem uma legislação bem interessante, com alguns defeitos, ao nosso ver, e que já nós identificarmos esse defeito, nós já sabemos mais ou menos as soluções para, vamos dizer assim, deixar a nossa legislação de forma, vamos dizer assim, perfeita para o servidor fiscal. O que vai nos dar mais trabalho esse ano é construir a questão da organização administrativa, onde a gente vai precisar da participação dos atuais gestores da tributação, dos colegas, para poder pensar uma secretaria de tributação mais enxuta do ponto de vista de custos operacionais, porém eficiente. Quer dizer, a gente tem que associar eficiência com custo, assim, com custo financeiro. Quer dizer, não pode manter ser um órgão caro para o governo do Rio Grande do Norte. Tem que ser um órgão que tenha aquele preço, que tenha aquele investimento adequado e que aquele investimento faça o efeito. Né? Então, essa é a grande equação que a gente tem que buscar. Não vai ser fácil. Não vai ser um ano fácil. Não vai ser um ano fácil. São muitos debates, né, nesse sentido. Esse ano também a gente já começou a pensar, a gente fez agora uma rodada no interior do estado e vamos continuar essas conversas com os colegas aqui da capital. E surgem ideias, né? Então surgiu até uma ideia que devemos implementar em março ou abril, que é desenvolver alguns workshops, né, para buscar melhorar o desempenho da arrecadação tributária. Então o primeiro workshop que está sendo pensado é em relação ao serviço de fiscalização de trânsito. Pensar o posto fiscal, repensar o posto fiscal que nós não temos hoje, e se é possível reabrir os postos, e se essa possível reabertura
ela pode proporcionar resultados satisfatórios, né, para o Estado do Rio Grande do Norte. Repensar a questão das volantes, os serviços de fiscalização de itinerância. Então, é um trabalho onde a gente pretende reunir a Coordenadoria de Fiscalização, a SUMAT, que é quem trabalha com fiscalização de trânsito, os subdiretores de trânsito do interior e auditores fiscais, para pensar uma melhor alternativa para o trânsito do Estado, focado, claro, no melhor desempenho da arrecadação tributária. É complicado sempre trazer o Pedro aqui no programa, dá para ver por quê, porque é um homem extremamente ocupado, tem sempre muita coisa, é difícil vir, mas quando vem cheio de assunto desse jeito, por isso que é um prazer ter você sempre Obrigado. Aqui. Quero só para finalizar, saber assim, 2016 vai ser melhor que 2015? Você está otimista? É um ano difícil. Não vai ser fácil. É um ano muito difícil. O Estado do Rio Grande do Norte 2015, ele cobriu o seu orçamento com o dinheiro da Previdência. Usou 500 milhões de reais da Previdência, não tem mais acesso a esse recurso. Ele já entra em 2016, 500 milhões, né, de reais, ele já entra em 2016 com 500 milhões de déficit, 200 milhões já está previsto ser preenchido lá com ajuste fiscal, há uma previsão de entrada de mais 40 milhões das vendas pela internet, que começou a vigorar agora em janeiro, e ainda aí nesse caso, fazendo uma continha, há um déficit aí de mais uns 300 milhões de reais, que se espera que seja preenchido aí com a possibilidade de aprovar a CPMF, né? Então, eu aposto bastante, vai ser um ano muito difícil na política nacional, porque os estados brasileiros eles estão passando por grandes déficits orçamentários, o Rio de Janeiro, né? Cortes, Rio Grande do Sul, atraso salarial, da vinda dos recursos federais. Dos recursos federais, e a CPMF vai ser a salvação. A tentativa de salvação. Para o equilíbrio das contas dos estados. Então, deve haver muitos debates no Congresso Nacional nesse sentido, e eu aposto até na aprovação da CPMF, porque se não aprovar, os estados eles não têm, quer dizer, o próprio Rio Grande do Norte ele só fecha a conta com o recurso da CPMF. Se não tiver o CPMF, vai ficar muito grave a situação financeira do estado do Rio Grande do Norte. Já vi que os auditores vão ter trabalho bastante em 2016, haja cabeças pensantes para ver como é que a arrecadação pode realmente contribuir, como é que dá para arrecadar mais, como é que você colocou muito bem a questão das volantes, a questão dos postos, vamos ver onde é que os auditores conseguem minimizar essas contas todas aí. Tem um detalhe, um dado interessante de 2015, é que apesar da base de cálculo de 2015 ter sido equivalente, um pouco 5% a mais que a base de cálculo de 2014, nós conseguimos manter o mesmo nível de eficiência na arrecadação. A arrecadação, o que se entrou em caixa no Estado. Mas, por outro lado, nós aumentamos em 8% o nível de identificação de contribuintes com débito no Estado. Então, ou seja, a gente arrecadou o mesmo recurso, proporcionalmente o mesmo recurso de 2014. Mas sabe quem está devendo. Mas hoje a gente tem uma noção de 8% a mais de pessoas que estão devendo, que estão declaradas. Então, também é outro desafio, quer dizer, isso dá 1 bilhão de reais. Tentar ter esse dinheiro. Pois é. Tentar buscar esse dinheiro. Buscar esse dinheiro. É 1 bilhão de reais a mais. No ano passado, 2014, são 600 milhões, e agora temos 1 bilhão, assim, que está na nossa frente ali para ser cobrado. Então, se a gente conseguir... É um dinheiro difícil, não é um dinheiro fácil de ser cobrado, porque boa parte desses contribuintes que estão devendo são contribuintes que todos conhecem como laranja, né? Contribuintes que, na verdade, eles entram no jogo mesmo para fraudar o fisco, fraudar, às vezes, até fornecedores. Então, é um contribuinte de difícil liquidez. Mas se a gente recuperar ali pelo menos... Um terço, quer dizer, na verdade, é quase o dinheiro do ajuste fiscal, né? E eu penso que essa é uma das metas que a Secretaria deve desenvolver nesse ano 2016. Buscar uma parte desse débito, desse inadimplente, e efetivar isso em recurso financeiro para o Estado do Rio Grande do Norte.
Bom trabalho para vocês. Não queria estar no lugar dos auditores fiscais em 2016. É muita responsabilidade. A gente sabe que não é um trabalho de brincadeira, não. Tem que arregaçar a manga e ter muita vontade de ver o Estado crescer, porque senão realmente não vai. Obrigada, Pedro. Obrigado. O programa está aqui à disposição. Quando tiver mais informação, essas ações todas aí que estão por vir, venha para cá e traz para a gente. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Para você aí de casa, obrigada pela companhia, por estar com a gente em mais um programa e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.